Olá, professora Fabíola, tutor Ribamar, falar um pouquinho aqui sobre o termo peristalse. A peristalse é o movimento de contração do tubo digestório em ondas progressivas de cima para baixo, de forma a deslocar o bolo alimentar no sentido do ânus, ou seja, ela consiste no movimento involuntário realizado pelos órgãos do tubo digestivo, sendo estes intestinos e esôfago. Esses movimentos eles são responsáveis por fazer com que o bolo alimentar ele caminhe ao longo destes órgãos para que assim ocorra a digestão do seu devido local. De vez em quando, uma onda de contração ela vai toda a extensão do cólon, empurrando o seu conteúdo para frente. Isso é que chamamos e conhecemos de peristalse em massa. E ocorre frequentemente após as refeições, especialmente durante o café da manhã. Por isso o fato de explicar que muitas pessoas elas têm a necessidade de esvaziar o intestino logo após o desjejum, e outras já no fato de ela provoca, essa peristalse em massa ela é provocada ao se levantar ou ao se vestir. E esse movimento ele é impulsionado pela musculatura lisa e coordenado pelo sistema nervoso autônomo, por todo o canal alimentar, tendo início no esôfago e terminando no reto. O movimento peristáltico ele ocorre independentemente da posição em que nós nos encontramos. Ou seja, pode ser de pé, deitado, de cabeça para baixo, ou em outras posições, haverá contração que empurrará o bolo alimentar nesse sentido. Esses músculos eles são formados por duas camadas, sendo uma externa, que são formada por músculos longitudinais, e a outra interna, que é formada por músculos circulares. Sendo que essas duas camadas elas são responsáveis por impulsionar o alimento ao longo de todo o tubo digestório. A camada longitudinal, ao se contrair, ela faz com que a camada circular se abra a permitir a passagem do bolo alimentar. Enfatizando melhor, os movimentos peristálticos eles permitem a propulsão dos conteúdos digestivos devido à formação de anéis contráteis em torno do tubo digestivo que se movem em direção ao ânus. O estímulo para a formação desse anel contrátil é também a distensão da parede gastrointestinal, que devido à presença de alimento. Numa primeira fase, digamos assim, ocorre a contração do músculo longitudinal no local do anel e também o relaxamento do músculo circular, enquanto que numa segunda fase a contração do músculo circular e o relaxamento do músculo longitudinal, E esse processo ele se repete formando assim uma onda peristáltica que percorre todo o tubo digestivo. Os movimentos peristálticos ocorrem ao longo de todo o sistema digestivo, inicialmente na fase esofágica de deglutição do material alimentar. Ele se desloca através do esôfago, por uma onda peristáltica primária, alcançando o esfíncter esofágico inferior, que ele se encontra relaxado durante o período de deglutição. E devido a este processo, o bolo alimentar ele pode então entrar no estômago, havendo depois o encerramento do esfíncter esofágico inferior, de forma a evitar o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Ele faz com que esse alimento não volte. Esse é um pouco o termo peristalse.